Tetéia, hoje em dia, atualmente, nesse mundo digital, liberdade de expressão, manifestação do pensamento é tema querido da sua prova. Vamos ver o que a Const diz e eu vou fazer um esqueminha, sabe aquele esqueminha para você printar e colocar no seu quadrinho aí de memorização? Bem querido, vamos lá. Olha o que a Const me diz, ela diz assim, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Lembra que vedado é algo proibido. Aí o inciso, artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então vamos lá. O que é a liberdade de manifestação do pensamento? Aliás, uma coisa que ninguém fala, mas talvez você tenha ficado na dúvida. Qual a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de manifestação do pensamento? Um total de zero diferenças. É a mesma coisa. Só que a Constituição, ela usa aqui liberdade de manifestação do pensamento e a gente vai ver em outro inciso que ela usa a expressão liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Mas no final, ela está falando da mesma coisa. Então, se vier na tua prova liberdade de expressão ou liberdade de manifestação do pensamento, é tudo a mesma coisa, tá? Então, liberdade de manifestação do pensamento, que eu vou usar aqui, liberdade de expressão apenas, tá? Então, vamos lá. A liberdade de expressão é o seu direito, o meu direito, de exteriorizar aquilo que eu penso. É a liberdade de manifestar, exteriorizar, expressar aquilo que está na minha mente, nas minhas ideias. Então, o direito de eu exteriorizar as minhas ideias, os meus pensamentos. Esse meu direito aqui, ó, ele pode ser realizado de diversas formas. Por escrito, de forma oral. Então, por exemplo, quando você fala, é uma liberdade de expressão. Quando você escreve, é uma forma de expressão. Quando você dança, né, uma dança, é uma forma de expressão. Uma manifestação em um teatro, no cinema, um filme, um livro, tudo isso são formas de expressar pensamentos, são formas de expressar opiniões, são formas de expressar atividades que podem ser intelectuais, artísticas, científicas, de comunicação. Tudo isso, então, é uma forma de colocar para fora, exteriorizar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que é algo importante para nós. Ou às vezes nem tão importante assim. Tá? Eu posso dizer, então, que essa liberdade se manifesta no ouvir, no assistir, no ler. Veja que é bastante amplo aqui o conceito de liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento. A Constituição, ela me dá esse direito e ela já me estabelece o limite. Ela diz assim, ó, pode falar, pode se expressar, mas dá essa carinha safada a tapa. É vedado o anonimato. O que é isso? É a Constituição dizendo assim, pode falar, mas bota essa carinha para jogo. Por que bota essa carinha para jogo? Porque a gente quer saber quem está falando. Por que é importante conhecer quem está se manifestando? Porque a liberdade de expressão na nossa Constituição, ela é garantida com responsabilidade. Grava essa frase, que essa frase vai cair em prova. A liberdade de expressão garantida na Constituição é uma liberdade de expressão com responsabilidade. Então, você pode se expressar, mas desde que você, ao fazer isso, não cometa crimes, não ofenda outra pessoa, não viole o direito da outra pessoa. É aquilo que sua mãe, seu pai ou quem te criou sempre te falou. Lembra que o seu direito termina quando começa o direito do próximo. Então, por isso que a liberdade de expressão, ela é realizada com responsabilidade. Por isso, se você extrapolar os limites da liberdade de expressão, você pode ser punido, você pode ser responsabilizado. Por isso que a Constituição, ela proíbe anonimato, porque eu preciso saber quem está falando para poder responsabilizar. Imagine se fosse permitido o anonimato. Aí a pessoa podia se esconder atrás de um fake, né?
E sair falando um monte de abobrinha por aí. E a gente não ia ter como responsabilizar. Por isso ela garante a liberdade de manifestação do pensamento e veda o anonimato. Essa vedação ao anonimato, ela tem como finalidade assegurar o direito de resposta. O que é o direito de resposta? O direito de resposta é o direito de você replicar, ou seja, dizer o contrário, ou pedir a retificação, ou pedir para retificar uma determinada ofensa que tenha sido proferida contra você em um veículo de comunicação social. Atualmente, esse conceito de veículo de comunicação social, ele é bastante amplo, Então, antigamente, a gente pensava em veículo de comunicação social como sendo as mídias tradicionais, rádio, televisão, né, o jornal, a mídia impressa. Hoje não mais, a gente tem todas elas, mas também as mídias digitais. Então, por exemplo, a gente considera a liberdade de expressão e assegurado aqui também o direito de resposta, por exemplo, uma ofensa realizada em um podcast. Alô, Monark, né? Eu tenho que falar esses exemplos que você não esquece mais. Mas uma manifestação realizada num podcast gera, por exemplo, direito de resposta. Num vídeo no YouTube, numa determinada rede social, isso também gera direito de resposta. Então, veículo de comunicação social, aqui entendam qualquer veículo em que haja esse tipo de comunicação. As mídias tradicionais e também as mídias digitais. Então, vou colocar aqui, ó, mídias tradicionais e as mídias digitais, redes sociais, etc. Tá? Esse direito de resposta, então, é o direito de você replicar, como eu disse, dizer o contrário. Então, alguém falou, foi lá num podcast, vamos usar o tema da modernidade, foi lá num podcast e falou umas asneiras a teu respeito. Mentiu, falou umas inverdades. Você ficou puto da cara. Você fala, mas que otário foi lá e tal. O que você pode exigir? Direito de resposta. Ou seja, o direito de você responder a pessoa, dizendo, ó, não foi assim que aconteceu, foi assim, assim, assado. Ou ainda a retificação. Ou seja, você vai mandar uma cartinha com aquilo que a pessoa precisa falar para ela se retificar daquilo que ela fez. Você já deve ter visto isso acontecer, quando alguém vai lá e fala assim, eu gostaria de me retificar, né? Eles não usam retificar, como é que os artistas geralmente usam? Me corrigir aqui de uma coisa que eu falei, mas eu refleti melhor, né? Me arrependi e tudo mais, e vai lá e fala, opa, não é bem assim que a história aconteceu. Então pode ser tanto a pessoa replicando o ofendido dizendo o contrário, quanto determinando que a pessoa retifique aquilo que foi falado indevidamente, tá? Em época de eleição, todo mundo acompanhou a treta mora ali, né, dos dois candidatos, um falando uma asneira em relação ao outro. Ah, é fake news! Aí o outro vai ter que ir lá exercer direito de resposta e tem que retificar e aquela função de tudo quanto é lado que a gente viu, né? Tá. Ainda, esse direito de resposta, ele é proporcional ao agravo. O que é isso? Ele é proporcional à ofensa. Teteia. A Amanda me ajudou ali com a palavra retratação. Ah, eu gostaria de me retratar publicamente. Direito de resposta que tá comendo, né? Tá. O que é proporcional ao agravo? Não é ofender o outro igual você foi ofendido, né? Não é bang bang isso aqui, não é velho oeste, saque sua arma. Não é assim que as coisas são resolvidas. Então, se alguém te ofende, isso não te dá o direito de ir lá no veículo de comunicação social dessa pessoa e ofender ela. Quando a Constituição fala proporcional ao agravo, é que o alcance da resposta deve ser o mesmo alcance da ofensa. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe? Qual que é o grande problema hoje das fake news? O problema das fake news é que uma notícia falsa, ela se propaga muito mais fácil do que uma notícia verdadeira.
Porque as pessoas gostam de acreditar naquilo que conforta o seu coraçãozinho. E às vezes aquilo que conforta o coraçãozinho da pessoa é mentira. E às vezes ela acaba propagando isso, mesmo sem saber que aquilo é mentira. Por isso que as notícias falsas se proliferam tão facilmente. Agora, vamos imaginar que alguém foi lá e falou uma mentira a seu respeito. E tá todo mundo sabendo desse babado. E daí você vai lá e quer exercer direito de resposta. O que você espera? Que a sua resposta tenha o mesmo alcance da ofensa. Ou seja, que as pessoas ouçam a verdade da mesma forma que elas ouviram a mentira. Concorda comigo? Porque você quer limpar ali, né, a sua reputação, aquilo que foi falado. Então, por exemplo, se alguém falou mal a seu respeito, te ofendeu de alguma forma em um podcast, o direito de resposta deve ser realizado nesse mesmo podcast. Ou seja, para se dar o mesmo alcance. Então, se foi feito, por exemplo, a ofensa às 8 horas da noite, o direito de resposta deve ser realizado também às 8 horas da noite. Ou seja, para que haja o mesmo alcance da ofensa. Isso é proporcional ao agravo. Não é para devolver a agressão. Ah, você me chamou isso, agora você vai ver uma coisa. Não é para isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, proporcional ao agravo é um direito amplo. Quando eu falo amplo, é que eu estou dizendo o seguinte, ó. Ele é assegurado para ofensas de qualquer natureza. Não só ofensas de natureza penal. Então, não é assim, ó, ofendendo só no sentido de imputando crime, entendeu? Algo que tenha natureza penal. Não, pode ser qualquer ofensa. Eu dou um exemplo meio idiota, mas para você gravar, ó. Teve um caso que eu acompanhei, não foi do meu escritório, mas eu acompanhei esse caso que teve uma certa repercussão na mídia. Uma menina, isso faz bastante tempo, no final de ano, assim, de praia e tal, ela tava lá com as amigas dela e não sei o quê, e apareceu um grupo de meninos, e daí um cara pediu pra bater uma foto com ela. Sabe assim, tá lá na praia, todo mundo na cachaça, né? Aquele rolo, aquela confusão, e esse cara pediu pra bater uma foto com ela. E ela ali, você quer, tá? Bateu a foto com o cara. E ela nunca mais viu o cara. E o cara postou nas redes sociais. O cara postou nas redes sociais que meio que tava ficando com ela, assim, entendeu? Só que ele não tava ficando com ela. E ela se sentiu ofendidíssima. Imagine o nível da feiura do camarada, né? Pra mulher solteira ficar ofendida que o cara falou meio que tava ficando com ela, o cara devia ser um cão de feio, né? Mas enfim, ele não podia ter feito isso, né? E ela ficou ofendida porque ele, nossa, postou tipo assim, tô pegando, sabe aquela história? Aham. E ela fez o pedido de direito de resposta pra ele se retratar. E ele teve que se retratar, né? Teve que postar lá que não era bem assim, nananana. Então veja que o direito de resposta, ele pode ser exercido para ofensas de qualquer natureza, né? Até aquela mentirinha que você acha que é meio inocente, né? Lá na rede social, não sei o quê, pode eventualmente gerar ali um direito de resposta. Então, ofensas de qualquer natureza, não apenas de natureza penal. Beleza. Ele é um direito gratuito. Quem me diz isso é a legislação, tá? E ele deve ser realizado no prazo decadencial de 60 dias, contados, então, da ciência da ofensa, tá? Além do direito de resposta, a Constituição, ela me assegura também a possibilidade de eu fazer um pedido de indenização. Indenização. Essa indenização, ela pode ser por 3 tipos de dano. A indenização, ela pode ser por dano moral, dano material ou ainda dano à imagem. Veja que você leu comigo ali, ó, na Constituição, que fala dano moral ou material ou à imagem. Veja que apesar do conectivo ou ali, esse ou não é um ou excludente. O que significa isso? Significa que a gente pode acumular os pedidos de indenização. Então, as indenizações, elas são cumuláveis, tá? Vou te contar um outro babado para você não esquecer nunca mais aqui
esse caso, né, as indenizações. Esse caso eu atuei. Uma menina de 16 anos, 16, 17 anos, ela se envolveu com um cara, começou a namorar esse cara, e ela não sabia, e o cara era casado. Ela não sabia que o cara era casado. E eu sei que ela não sabia mesmo, por quê? Porque ela apresentou pra mãe, apresentou pra família, sabe assim? E o cara era casado. E a menina, 16 anos, o cara bem mais velho que ela, aquela história toda. Só que o cara, aqueles picareta do nível que eu falo assim, gente do céu, eu não consigo entender essas pessoas. Porque o cara casado, numa cidade igual Cascavel é desse tamanho. Cascavel tem o quê? 400 mil habitantes, mas todo mundo se conhece. É uma loucura isso aqui. Né? O cara conseguiu, numa cidade que nem Cascavel, ser casado, ter filho, namorar uma menina de 16 anos durante um tempão e ninguém sabia da história. Detalhe, essa menina levou, apresentou ele pra família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí, um belo dia, ela descobriu que ele era casado. Como que ele descobriu que ela é casado? Porque ela conheceu a mulher dele da pior forma possível. Porque a mulher descobriu as conversas. A mulher descobriu as conversas e foi lá tirar satisfação com a menina. Foi tirar satisfação com ela onde? No trabalho dela. No trabalho dela. Foi lá, fez um barraco, xingou a menina, humilhou ela, tudo que você tem direito. Não satisfeita, a corna aqui, né? Vou falar corna mesmo, porque é corna. Não satisfeita em ser corna, porque ela tinha que ter humilhado quem, hein? Ela tinha que ter humilhado o vagabundo do marido dela, né? Mas foi lá humilhar a menina, beleza, tá. Aí, não satisfeita em ser corna, o que ela fez? Foi num grupo do Facebook, na época que o Facebook era mais... Hoje é um deserto lá, né? Mas na época que o Facebook era mais ativo, ela foi num Facebook, numa comunidade de mulheres, no Facebook, e divulgou o WhatsApp da menina, e falou que com a foto dela, e falou que a menina tava roubando o marido dela. Como se alguém rouba o marido de alguém, né, Teteia? É o marido que é o vagabundo. Mas não. Ai, o meu marido, ela tá roubando o meu marido. Ai, que nervo. Tá, mandou lá nesse grupo. E falou para as mulheres mandarem mensagem para ela, xingando ela. Que a menina, o celular da menina travava. Fazia assim, ó, vrum, vrum. Mas xingaram ela de tudo que você imaginar. De tudo. Ela chegou a receber mensagem até de homem, pedindo se ela fazia programa. Porque ele também era casado e se ela aceitava homens casados também. Cara, você não tá entendendo. Essa menina foi humilhada de tudo quanto é forma. Resultado, os fotos dela... Eu sempre falo, não manda foto, não manda foto. Mas tinha mandado umas fotinhas, né? Uns nudezinhos, né? Claro que essa foto o quê? Vazou. Cara, a menina foi humilhada no colégio, pela família. Ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego, porque a mulher fez um escândalo lá no trabalho dela. Ela perdeu o emprego. Cara, ferrou com a vida dessa menina. Aí, eu nem faço esses processos, mas daí a menina chegou e me contou essa história, eu fiquei tão arrasada por ela, assim, sabe? Porque quem nunca acreditou num vagabundo? Que atire a primeira pedra, né? Quem nunca acreditou numa conversinha fiada? Tá, e ela, 16 anos, a mãe dela foi lá junto, eu fiquei comovida com a história, eu falei, deixa pra nós vamos ferrar essa mulher aí, vamos ferrar ainda esse pilantra safado aí, né? Aí fizemos uma ação, tanto representação criminal, aquela história toda, quanto que indenização. Direito de resposta, eu nem me preocupei. Por quê? Porque, cara, depois que a informação vai, para você devolver ela, é muito complicado. Falei, vamos no bolso mesmo, vamos no bolso. A gente, no pedido, claro, fez o pedido para ela retirar a postagem do Facebook. Tirou a postagem lá no Facebook com o celular dela. Mas a gente fez pedido de indenização por dano moral, por tudo que ela sofreu, que não foi pouco. Indenização por dano material, porque ela perdeu o emprego por causa disso. E ainda dano à imagem, porque ela divulgou a foto dela, a imagem dela de forma indevida. E essa mulher, então, foi condenada a indenizar. Tá. No processo, tentaram fazer um acordo. Tá. Aí, quem vai pagar esse acordo? Quem que paga esse acordo? Porque a minha ação foi contra a mulher, né?
Só foi contra a mulher. Quem que vai pagar esse acordo? O Dom Juan, o princeso, o teteio, né? A coisinha linda. Aí, ele foi lá no meu escritório para acertar. Deixa eu contar essa parte. Ele foi lá no escritório para acertar. Aí eu pensei assim, nossa, o cara deve ser o quê? Porque a menina era uma lindinha, assim, sabe? 16 aninhos, toda bonitinha, assim, princesinha e tal. Falei, não, o cara deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. A mulher dele também era bonitona, assim, ajeitada. Falei, nossa, vai chegar o maravilhoso das galáxias, né? Tá. Tô lá eu no escritório, porque aí ele falou que ele ia acertar a indenização. Tá bom, não importa quem vai pagar, importa é pagar. Tá. Tô lá pra acertar a indenização, me chega. Meu Deus, gente. O cara não era feio. Ele era lazarento de feio. Sabe quem que pegou fogo, apagaram na paulada? O homem era o traste. Mas aí eu falei, não é possível. Não é possível que essas mulheres estão brigando por causa dessa tranqueira. Tá, mas pensei, alguma coisa deve ter, né? Não sei o que o homem tem. Pensei, deve ser rico então, né? Já fica melhor a indenização. O homem só tinha uma motinho. Uma CG não sei o que lá. Pobre ainda. Olha, vou te falar, viu? Vou te falar. Feio, pobre ainda. Eu falei, mas meu Deus, gente, o que tá acontecendo com esse universo feminino? Pois é, peguei a motinho dele no final. Falei, vai ficar sem moto pra largar a mão de ser safado. Dei um raspa nele lá, dei uma lição de moral nele ainda. Falei que podia botar ele na cadeia ainda, porque ela era menor, não pode, porque ela já tinha 16 anos, mas ele não sabia. Fiz um terrorismo lá com ele. Resultado. Veja que em determinadas... Vocês gostam, né? Não dá, gente, pelo amor de Deus, né? Cara safado ainda, pilantra, pobre, feio. Não, era... Olha, te falar, viu? É demais pra minha cabeça aquela história. Enfim, isso você nunca mais esquecer que em razão de uma determinada ofensa em um veículo de comunicação social, como foi o caso ali do Facebook, essa menina foi ofendida. Em decorrência dessa ofensa, ela poderia ter realizado direito de resposta, indenização, ou só direito de resposta, ou só indenização. Veja que não precisa exercer direito de resposta para fazer pedido de indenização. Então, ela poderia ter exercido direito de resposta e ficar por ali mesmo. Ela poderia ter exercido direito de resposta e indenização, ou ela poderia ter exercido, como foi o caso, só o pedido de indenização. Você entendeu aqui? Então, você pode exercer direito de resposta e indenização, e ainda as indenizações, elas são cumulativas, tá? Veja que, né, até o caso do feio aí, né, é possível. Não, porque se fosse o velho da lancha, bem isso, Carol. O velho da lancha ainda não, era o velho da mobilete. Era bem isso aí, era o velho da CGzinha. Não tem cabimento, gente, não tem cabimento. Não esqueça mais da liberdade de expressão e do caso da motinha lá. E esse caso é real, viu? Esse caso é real mesmo. Tadinha da menina. Não é tadinha da menina assim, ai, coitadinha dela inocente. Mas, cara, não merecia aquilo. De verdade. Não merecia. Ali, a hora que você vê os xingamentos, você fala assim, nossa, cara. E no final, a mulher ficou com o marido ainda. A corna. Corna ainda. Ficou lá com o marido ainda. Vai entender, né? Vai entender. Bom, em relação à liberdade de expressão, aí a Constituição vai dizer assim, ó, que ela é assegurada a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Essas expressões, elas são asseguradas independentemente, ou seja, não pode ter o quê? Não pode se exigir nenhum tipo de licença e não pode ser realizado qualquer tipo de censura. Teteia, não fica nessa vibe de entender muito o que está rolando na atualidade, tá? Mas o TSE, não sei o quê. Esquece aí. Porque não vai ser desse jeito, vai cair na tua prova. Você grava assim, ó. Falou, é possível censura, já tá errado.
Ah, não sei o que da censura. Não pode. Ah, censura prévia, censura... Não pode. Não pode prévia, não pode judicial, não pode administrativa. Falou a palavra censura e pode, já está errada a questão, tá? Então, a Constituição assegura a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. Isso independe de licença ou não pode, né? Não pode ter qualquer tipo de censura. Claro que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto e ela encontra limites. Quais são os principais limites da liberdade de expressão? Você lembra aqui? Deixa eu ver se eu coloco já aqui no slide. Ou se eu coloco aqui mais pra frente. Peraí. Cadê aqui? Ah, tá, vou colocar mais pra frente. Pera lá. Aí eu já coloco os limites. Se quiser bater um print aí, ó. Bate um printzinho. E eu já sigo aqui com a questão. Vamos ver lá. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. Não é exatamente isso que a gente falou? Então, é exercida com ônus. O que é ônus? Ônus é uma responsabilidade. Então, você pode expressar o que você pensa, pode manifestar, mas você sabe que você vai ter que se identificar e assumir a autoria, bota essa carinha para jogo daquilo que você falar, tá? Próxima lá. Embora as notícias falsas que circulam na internet, fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é direito humano absoluto, portanto imune a qualquer forma de regulação. Teteia, falou absoluto? O que você já fez? O olho, ó, absoluto? Direito? Não, né? Então lembra, não existe direito humano absoluto. Eu quero aproveitar essa aula, que como a gente está numa aula mais dinâmica, mais aberta, a gente pode falar mais livremente aqui, ó, para te dar um conceito de fake news. O que se entende hoje como fake news? Aliás, a expressão fake news, ela está sendo usada pelo nosso judiciário como um correlato aqui em português com a palavra desinformação. Então, vamos anotar, ó. Se falar fake news ou falar desinformação é a mesma coisa. Desinformação. Tá. E o que é a fake news? O que é a desinformação? Pelo menos o que tem sido considerado hoje pela jurisprudência e pela doutrina que está em construção. Porque é um termo relativamente recente. Não que fake news sejam algo recente, né, Teteia? Fake news sempre existiu. Ou aquela tia que inventava conversa no bairro, a fofoqueira lá, que falava que um tinha feito não sei o que era mentira, é de ontem. Fake news sempre existiu. A diferença é que elas tomaram uma proporção perigosa. Então, por exemplo, se alguém inventasse uma mentira a teu respeito, no máximo essa pessoa ia falar para quem? Dependendo do grau, né, do nível de fofoqueira dessa pessoa, ela ia falar aí para 10, 15 pessoas, vamos dizer assim, 20, digamos, né? Que ela vai falar ali no bairro, alguma coisa assim, ou vai falar para o outro e tal. Mas hoje uma fake news, se coloca, por exemplo, num Twitter, ela pode chegar daqui na China em questão de segundos, entendeu? Então o problema da fake news não é a fake news em si, a notícia falsa. O problema é que ela se espalha de uma forma nunca antes vista, em decorrência dos nossos meios de comunicação atual. E isso gera inúmeros problemas. Problemas de ordem social, problemas de ordem política, problemas de ordem inclusive psicológica. Eu tenho inúmeras consequências negativas das fake news. Por isso que a gente precisa controlar, regulá-las para evitar que pessoas, né, realizem atos com base em uma informação falsa, sabidamente falsas. Então, o que é fake news? É aquela informação, sabidamente inverídica, falsa. Não se trata aqui, ó, de uma interpretação de fatos. Você tá entendendo? Então, por exemplo, se alguém falar a Terra é plana, é falso. É falso. Por quê? Porque a Terra é redonda, caramba. Tem foto da galáxia, entendeu? Tem foto vendo que ela gira, sabe assim? Então, se alguém fala que a Terra é plana,
essa pessoa está propagando uma fake news, uma informação falsa. Não é aquela forma de interpretar um fato específico, não. Porque isso faz parte, né? Você pode, a partir de um fato, interpretar coisas diferentes. Agora, informação falsa é aquilo que é sabidamente falso. Vou falar que a tia não tem medo, hein? Vou falar que a tia não tem medo aqui. A tia tá grávida, tá com os hormônios a mil, entendeu? A tia não tem mais medo agora, esse negócio. Mas, por exemplo, é uma informação falsa e que gerou inúmeros problemas atuais, aquela informação de que se o pessoal se manifestasse durante 72 horas, não sei o que, ia ter uma intervenção militar. Isso é falso. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, tem lá no meu Instagram, explicando certinho, tá no meu canal no YouTube também, mas aquilo foi propagado como se fosse verdade. E pessoas não mal intencionadas, como muita gente fala, mas muita gente bem intencionada, indignada com o resultado das eleições, que todo mundo tem o direito de ficar feliz ou indignado, e isso era fato, porque a gente está numa sociedade polarizada, então quem votou no presidente eleito tá feliz, mas quem não votou tá puto da cara. E tá querendo se manifestar, legal, não tem problema se manifestar, ficar indignado, ficar chateado, ficar bravo com isso, ok? Igual o time perdeu, dá pra ficar puto, é isso aqui. Agora, divulgar informações de que se ficar tantas horas, vai acontecer tal coisa, se fizer isso, vai acontecer outra coisa, sendo que aquilo é mentira, que não há base constitucional legal para isso é uma fake news. Agora você imagina essas pessoas que ficaram lá, acreditando naquilo, sabendo de uma situação como essa. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Então, por isso, a gente tem que combater, sim, fake news. Aliás, é meu objeto de estudo, né? A questão das fake news e da regulação, não da internet, né? Mas da regulação e controle da desinformação. Então, fake news são aquelas informações sabidamente falsas. Não é informação verdadeira que a gente interpreta de um jeito. Não, é aquilo que é falso. Ok? Combinado? Maravilha. Então não me odeia, a gente vai falar a verdade sempre pra você. Não tô aqui de um lado ou de outro. Tô aqui pela verdade mesmo, né? Tá. Então aqui você já sabe que tá errado, que não existe direito fundamental absoluto. Não é? Muito bem. Não está imune a qualquer tipo de regulação, é possível regulação. Da liberdade de expressão, isso aqui eu já falei pra você. Da liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença, e que é vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica, artística, etc. Tá. E aqui eu quero escrever, então, esquematizar para você, os principais limites da liberdade de expressão. Claro que existem inúmeros, na nossa aula a gente dá vários exemplos, jurisprudências específicas, mas vou falar aqui os principais limites da liberdade de expressão. E já vi que tem uma pergunta bem boa aqui, que eu vou aproveitar ela, tá? Vamos lá. Primeiro limite da liberdade de expressão, no Brasil, tá? Até porque isso pode variar de país para país. É o discurso de ódio. E o que é o discurso de ódio, né? A gente fala, discurso de ódio e tal, mas o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio é aquele discurso criminoso. É aquele discurso que vem inferiorizar, diminuir, restringir direitos de um determinado grupo de pessoas ou categoria. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, vou te dar um conceito meu, tá? É do nosso jeitão. Quem me conhece sabe que a gente explica do nosso jeitão aqui, ó. Vou te dar um conceito do nosso jeitão, ó. Você pode considerar discurso de ódio como sendo aquele discurso em que o indivíduo, ele se utiliza da liberdade de expressão para inferiorizar, discriminar outra pessoa, em virtude de suas características. Então, vou colocar aqui, ó, baseado em características pessoais dela, como, por exemplo, seu sexo ou orientação sexual, a sua etnia, a sua posição política,
a sua religião, a sua cor, etc. E por aí vai. Então veja que não é aquele discurso, eu costumo dizer que o discurso de ódio não é um discurso de opinião, ele é um discurso do mal, sabe? Ele é um discurso do mal. Isso porque você pode ter opiniões a respeito de determinadas coisas, mas nem todas elas você pode falar. Ah, professora, mas isso daí não está me restringindo a liberdade de expressão? Não, porque ela não é absoluta. Sabe, aquilo, eu acho que você já deve ter ouvido isso, pelo menos a minha mãe sempre falava pra mim, falava, olha filha, se a gente for falar na vida tudo aquilo que a gente pensa, a gente vai preso. Ela sempre falava assim, ó, a gente não pode falar tudo aquilo que a gente pensa, porque às vezes a gente pode falar uma coisa e a gente ofende o outro. E existe uma regra pra gente conviver em sociedade que é a ninguém ofender. Você não precisa ofender, humilhar o outro para se fazer entender, para impor, né, ou para demonstrar a sua opinião. E a gente vê isso muito bem nessa época de eleição, a gente pode ver isso, né? A gente tem uma sociedade extremamente polarizada, direita e esquerda, e os dois lados parece que se odeiam, né? Parece que se odeiam. E na verdade isso é bizarro imaginar que você tem pessoas que realmente se odeiam dentro de uma mesma sociedade. E você tem pessoas que se odeiam justamente por pensar diferente. E daí, porque a pessoa pensa diferente de mim, eu quero humilhar ela. Eu quero dizer que ela é burra, que ela é idiota, que ela não sei o quê, que ela tem que morrer tudo, que eu quero que... Porque a pessoa pensa diferente. Essa pessoa teve uma vida diferente, tem uma cultura diferente, teve uma formação por valores diferentes. Por mais que você não entenda, mas você fala assim, cara, eu não consigo entender como é que aquele maluco votou no fulano. Cara, eu não consigo entender qual que é... Nossa! Você viu a Alexa falando comigo? Até a Alexa tem dignidade. Alexa, a Siri. Você não pode entender... Eu, por exemplo, não entendi a mulher perdoar lá o cara que traiu ela com a menina de 16 anos. Mas quem pode... Eu vou ser a pessoa que vou julgar ela? Vou falar, ai, que horror. Eu não, Na minha cabeça eu tô julgando. Claro que eu tô. Na minha cabeça? Tô aqui, ó. Meu Deus. Mas eu vou postar lá. Mas é burra, hein? Quero que se lasque. Acho que tem que morrer. Entendeu? É esse que é o problema. A gente tem que achar o limite entre falar assim, olha, eu discordo da sua opinião, porque eu acho que você está errado por causa disso. Sem mandar a mãe do outro morrer, sem querer que os filhos morram, sem querer que se acidente na próxima esquina. Você entendeu? Eu posso discordar. Falar, olha, cara, pelo amor de Deus, como é que você não está vendo? Isso. Ou o seu candidato fez isso. Agora, tem que morrer, que a sua família passe necessidade. Caraca, mano. Entendeu? Dá uma segurada. Entendeu? Essa que é a ideia. A gente precisa conviver numa sociedade de uma forma mais harmônica, tolerando o diferente. A palavra que a gente precisa entender no discurso de ódio é a palavra tolerância. Tolerância. Então, toda vez que eu propago um discurso em que eu inferiorizo o outro, permitindo que se restrinja direitos a uma determinada pessoa, eu estou propagando um discurso de ódio. Entendeu? Isso é bem tênue, isso é bem difícil. Não vou dizer assim para você, nesse caso é liberdade de expressão, nesse caso é discurso de ódio. Cada caso é um caso. Ok? Beleza? Muito bem. Tá. Um outro limite aqui à liberdade de expressão são as fake news. As fake news, que você já entendeu, que eu já te falei que é a desinformação, que é aquela informação sabidamente falsa. Sabidamente falsa, inverídica, que alguém propaga por inúmeras intenções. Intenções de natureza política, intenções de natureza econômica. Já deve ter visto, né, aqueles clickbaits. Assim, você vê lá, fulano, sei lá, foi visto com cicrano. Aí você, nossa, que babado. Aí vai lá, clica, é outra reportagem, nem nada. Aquilo é uma fake news, né? Aquilo é uma fake news. Claro que talvez não seja tão prejudicial, mas é uma fake news, uma informação sabidamente falsa que foi implantada lá para alguém só clicar naquele botão. Por quê? Porque isso gera dinheiro, tá?
Isso gera dados que você está gerando ali para o algoritmo e isso é interessante para alguém. Então, isso é fake news, tá? Esses dois são os principais hoje, pelo menos aquilo que tem mais caído em prova, né? Lembra que, aí eu tenho inúmeras jurisprudências, que é a liberdade de expressão, manifestações pela descriminalização de determinadas drogas, a famosa marcha da maconha e por aí vai, tá? Mas com isso aqui a gente já consegue resolver bastante coisa de prova, tá? Seguimos então nessa nossa aula que tá babado. Considerando que a promulgação da Constituição Federal de 88 consolidou uma longa trajetória constitucional no país, é correto afirmar sobre a perspectiva do conteúdo dos direitos e garantias fundamentais vigentes no Brasil, que a Constituição Federal possibilitou ao presidente da República a instituição de censura prévia, por força do princípio do interesse público. Aí não, né? Aí não. Então lembra que censura prévia nunca é permitida em nenhuma situação. Aliás, eu sei que você quer saber, professora, e o TSE censura, não é censura? A tia vai fazer uma série de vídeos, eu tenho que só terminar a edição deles e eu já vou postar também no meu Instagram e no meu YouTube uma série de vídeos sobre liberdade de expressão, tá? Lá eu vou conceituar, vou trazer doutrina, vou trazer filósofos, vou falar sobre coisas bem legais da liberdade de expressão, que são objetos também da minha pesquisa, numa linguagem fácil, e vou falar das principais decisões do judiciário lá, tá? Mas para a sua prova, tá com o edital aberto? Nem se preocupa com isso. Se preocupa com a informação de que, se tiver que é possível censura e qualquer outra informação do lado, a questão está errada, tá? Não é possível, não é permitida a censura. Lembra que a gente não pode confundir censura com classificação etária. São coisas completamente diferentes. Deixa eu tomar minha água, né? Se não me esqueço. Qual que é a diferença? Classificação etária é assim, ó. Quando o próprio Poder Executivo, isso tem lei própria, e o Executivo que regulamenta, estabelece idades em que determinadas programações são recomendadas. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Aparece lá o programa, tá lá às vezes no Netflix, na Globo, não sei o que lá, tá dizendo assim, esse programa não é recomendado para menores de 18 anos. Quando aparece não é recomendado para menores de 18 anos, é por quê? Porque o bicho pega, moço. Ali vai ter o quê? Vai ter de tudo. Putaria, droga, violência, essas coisas. É o Estado dizendo assim, pai, mãe, tira as crianças da sala. As crianças não podem ver isso aí não, tá? Porque isso aí não é para idade, não é... Eles não estão preparados para ouvir isso aí tudo. E daí cabe aos pais fazer o quê? Tira as crianças da sala. Agora, não vai ser o Estado que vai deixar de apresentar ou transmitir aquele programa por conta disso, entendeu? Então, o Estado, ele não pode fazer a censura, a retirada do programa em decorrência aqui de uma situação, mas ele não é recomendado. Sim, mas é só das crianças não assistir, né? Aí os adultos, que dentro da sua racionalidade, é que vão decidir se assistem ou não, certo? Então, classificação etária é possível, aliás, é constitucional. A própria Constituição recomenda que se faça isso para preservar as crianças e tudo mais, né? Porque a gente sabe que se pai e mãe soubessem o que é melhor para filho, não existia conselho tutelar, não é verdade? Eu acredito que pai e mãe sabem o que é melhor para filho, mas nem todo mundo, sabe? Então, por isso tem conselho tutelar e tem Estado protegendo aqui criança e adolescente. Beleza? Beleza.